Olá, que tal? Mas que alegria te receber aqui na Semana da Arte de Vender Tudo. E nessa aula que eu preparei para você com muito carinho, fiz um cronograma bem legal para que você saia daqui hoje muito melhor do que você entrou, com muita nutrição mental, e que esse conteúdo possa melhorar o seu relacionamento, possa melhorar também o seu lado profissional e, claro, né, mais grana aí no seu bolso através do conhecimento que você vai ter. Porque, assim, tudo que nós temos hoje é proporcional o grau de conhecimento que a gente tem. Não sei se você concorda comigo, tá? Meu nome é Isael Carvalho, então seja muito bem-vindo mais uma vez. E antes de começar, deixa eu te parabenizar pela sua coragem, pela sua fé, pela sua determinação em estar aqui. Eu prometo para você que eu vou honrar o seu tempo e nos próximos minutos eu vou transformar esses próximos minutos, eu vou dar o meu 100% para que eu consiga transformar ele em um dos momentos mais incríveis que você já se colocou diante da internet para assistir uma videoaula, para assistir um conteúdo nesse segmento aqui. Antes, deixa eu te explicar o que não é essa aula. Não é fórmula mágica, tá? Eu não vou te prometer aqui que você vai terminar essa aula aqui, que você vai sair por aí vendendo a torta e a direita. Até porque são uma sequência de 3 aulas. Então, essa aula não é fórmula mágica. Não é nada de enganação. Não existe coisas fáceis, né? Quando você vê coisas fáceis demais, desconfie, tá? E o que é essa aula? Essa aula é um passo a passo de experiências que eu tenho na prática e na teoria, tá? É um passo a passo para que você aperfeiçoe o seu processo de vendas. Israel, mas eu não sou vendedor, eu sou gerente de loja. Eu posso assistir essa aula? Pode. Sabe por quê? Porque você vai aprender aqui e vai duplicar lá para a sua equipe de vendas. Israel, mas eu sou só um vendedor, eu não tenho experiência na área de vendas. Esse curso, essa aula vai servir para mim? Vai servir para você. Israel, eu já tenho experiência, tenho mais de 20 anos de vendas. Será que você consegue agregar alguma coisa na minha vida? Não sei. Assista, que daí você vai saber. De repente você está fazendo um processo e que se você colocar uma vírgula do que eu falar aqui, pode acelerar o teu processo, né? Pode melhorar ainda mais o seu processo. E assim, eu parto do princípio de que a gente nunca pode ter o copo cheio. Porque se você tiver o copo cheio, não tem mais espaço para entrar nada lá. Então, assim, eu sou um professor, eu sou um treinador, mas eu sempre me coloco também na condição de aluno. Eu sempre estou fazendo cursos, eu sempre estou aprendendo mais. Então, se hoje eu tenho essa capacidade de te ensinar, de passar algo para você, de compartilhar aquilo que eu sei com você, é porque eu nunca deixei meu copo ficar cheio. Eu sempre deixei um espaçozinho ali para entrar mais. Gente, antes de começar essa aula, antes de eu partir para o conteúdo, de fato, que você vai assimilar aqui, que quando eu começar no conteúdo, vai ser só conteúdo, tá? Eu quero falar uma coisa muito importante para você, principalmente para quem é vendedor, para quem está nessa área de vendas, e para quem não está na área de vendas, mas está aqui assistindo. A gente sempre é estimulado a realizar nossos sonhos, não é mesmo? A gente sempre é estimulado a buscar alguma coisa, a correr atrás de alguma coisa, assim, né? Como as pessoas costumam dizer. O que você quer conquistar? Onde que você quer chegar? E às vezes a gente faz planos, a gente faz objetivos. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chegar aqui. Eu agora estou trabalhando para me conquistar isso. Pode ser bem mais prático. Eu quero conquistar minha casa própria, eu quero comprar meu carro, eu quero uma viagem, eu quero um celular, eu quero um relógio. Então eu estou trabalhando para isso agora. Só que todas as vezes que a gente é estimulado a conquistar alguma coisa, as pessoas que nos estimulam, as pessoas que dizem para a gente ir nesse caminho, os coaches da internet, esquecem de dizer para você que o mais importante também, além de você focar naquilo que você quer, é você saber o que você vai ter que abrir mão para conquistar aquilo que você quer. Porque geralmente você desiste pelaquilo que você não abre mão. Por aquilo que você não abre mão é o que faz você desistir do seu sonho. Então, quando você tem clareza do que você vai abrir mão para conquistar aquilo que você quer, você começa a fazer uma espécie de conta mental para saber se compensa ou não todo o esforço que você vai precisar fazer para chegar no seu objetivo. Agora, nesse exato momento, você vai ter que abrir mão do seu tempo, você vai ter que abrir mão do seu celular, você vai ter que abrir mão do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa. Você vai ter que abrir mão da sua colega, você vai ter que abrir mão da Netflix, da televisão, do futebol, para poder estar aqui comigo, certo?
Então, se você estiver disposto a abrir mão disso, tá? Se você estiver disposto a abrir mão de tudo isso para ficar comigo agora, nós vamos passar os melhores momentos do mundo juntos aqui agora. Se você não tiver interesse de abrir mão disso, você não vai conquistar o seu objetivo aqui nessa aula, que é adquirir mais conhecimento. Então lembre-se disso, leve essa lição para o resto da sua vida. Tudo que você quiser conquistar, pense principalmente no que você vai precisar abrir mão para ter aquilo que você quer. Porque a gente nunca consegue ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. Se você for, por exemplo, buscar uma casa própria, você vai precisar abrir mão de muita coisa para economizar, você vai ter que ter o seu tempo para estudar, muita coisa a respeito de como adquirir esse dinheiro, para você se tornar essa pessoa capaz de ter essa casa que você quer. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você quer passar num concurso público, você vai ter que abrir mão das baladas, de namorada, você vai ter que abrir mão de muita coisa para conquistar outra. Aí você tem que ver se vale de fato a pena. Porque se valer de fato a pena, né? Não, mas aí eu quero passar esse momento com você. Então fica comigo aqui agora, tá? Esquece celular, esquece o mundo lá fora e foca nisso aqui, porque eu quero o seu comprometimento, porque eu tenho um compromisso com você, beleza? Bom, agora vamos para o meu Flipchart, onde eu vou começar de fato a entregar o conteúdo para você. Bora para lá! Muito bem, agora vamos direto aqui para o nosso Flipchart, aqui na nossa lousa, onde nós vamos trabalhar a abordagem. Todo o princípio da venda, ela necessita de uma abordagem. Quando a abordagem ela é efetiva, quando ela é muito bem feita, você consegue ter uma conversão mais alta do que quando você faz uma abordagem errada. Então, a abordagem inicial aqui com o cliente ela é fundamental. E aqui nós temos dois caminhos. A gente tem um caminho que é um caminho muito utilizado hoje no varejo, que é o caminho do convite. O que é o convite? É quando o vendedor, ele está vendo ali o cliente passar e ele faz a seguinte chamada. Opa, meu amigo, vamos entrar aqui na loja, conhecer os nossos produtos, né? Se é uma vendedora, ela diz assim, ô mulher, vem ver aqui os vestidos que chegaram, tem muitas novidades, entra aqui na loja, vem ver a nossa promoção de hoje. A gente ouve muito também os locutores fazendo convite nas portas das lojas. Ah, aqui tem a melhor promoção para você, minha amiga dona de casa, você que está passando na rua. Então, fazendo essa propaganda que, na verdade, é um convite para que você adentre no estabelecimento. Então, isso é uma abordagem. Agora, acompanha comigo aqui a minha linha de raciocínio, tá? Isso aqui vocês não viram em nenhum lugar na internet. Isso aqui é uma tese que eu desenvolvi. Imagina o seguinte, qual é a possibilidade de você aceitar um convite de uma pessoa que você não conhece, de uma pessoa que você não confia, de uma pessoa que você nunca nem viu na feira vendendo machixe? Qual é a possibilidade de você aceitar um convite? É muito pequena, a não ser que você esteja já interessado em comprar aquele produto, em olhar algum objeto que tenha naquela loja. Então isso possibilita você aceitar esse convite. Agora, como nós estamos trabalhando aqui aquela venda de impulso propriamente dita, eu quero gerar resultado na sua vida, quero fazer com que você de fato tenha resultado, esse modelo não vai servir para nós, esse modelo aqui de convite. Esse modelo não se adequa àquilo que a gente quer. Nós precisamos de ter mais assertividade nessa abordagem inicial. Nós precisamos de ter ali um aumento daquela conversão. Então nós não vamos fazer convite, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou até colocar um Czinho. Isso aqui eu vou botar um X, beleza? E aqui eu vou colocar um Czinho de certo. Nós vamos fazer perguntas para os nossos clientes. Então, imagina o seguinte, você está passando na rua, ou eu vou fazer uma abordagem de porta a porta, ou eu vou vender um serviço, eu vou te fazer uma pergunta, beleza? Nessa pergunta, eu não posso te fazer uma pergunta aberta, eu tenho que te fazer uma pergunta fechada, para te dar duas opções. Você vai me dizer o que você quer, tá? E baseado naquilo que eu estou te perguntando. Beleza. Que perguntas é essa que eu vou fazer? Aí você tem a ver com o seu negócio. Se eu estou vendendo perfume, se eu estou no nicho de perfume, ao invés de eu falar assim, fazer um convite assim, ó, vamos dar uma olhada nas nossas fragrâncias hoje, eu estou fazendo um convite. Isso aí, a pessoa pode me responder assim, ah, mas eu só estou dando uma olhadinha, hoje eu não quero não. Agora eu posso fazer a pergunta para ela assim, ó, você gosta de perfume mais forte ou mais fraco?
Então, quando eu pergunto assim, você gosta de perfume mais forte ou mais fraco, eu dou duas opções em uma pergunta fechada e ela vai ter que me responder se é mais forte ou mais fraco. Eu deixo ela meio que presa. Eu não dou para ela a liberdade dela dizer, não, só estou dando uma olhadinha. Não, eu vou ver. Não estou interessado. Não, eu não dou essa liberdade para ela. Comigo ela não tem essa liberdade porque ela só tem que responder se ela gosta de perfume mais forte ou mais fraco. Então perceba que a pergunta que você faz determina para onde o cliente vai e ela tem que ser uma pergunta fechada, certo? Então nós já entendemos que é muito importante na abordagem eu eliminar a possibilidade de fazer convite e começar a fazer perguntas. E que perguntas são essas? Perguntas que façam com que o meu cliente, né, faça uma resposta no sentido daquilo que eu estou buscando. Então se a pessoa me diz, eu gosto de perfume mais fraco, eu vou apresentar para ela uma fragrância, seja que possa ser um pouco mais fraca. Mas se ela me diz assim, eu gosto de perfume mais forte, eu vou apresentar uma outra fragrância para ela que seja mais forte. Então, percebam que a importância de você fazer a pergunta faz toda a diferença para o cliente, a pergunta fechada e não fazer convite, tá? Já aprende isso daí. E aí, pessoal, depois que a gente faz a pergunta, o cliente vai emitir uma resposta. E nessa resposta aqui que ele for dar para nós vamos fazer uma segunda pergunta para ele. Perceba que aqui eu fiz a primeira pergunta, agora eu vou fazer uma segunda pergunta para esse cliente. Essa segunda pergunta que eu vou fazer para ele, eu não vou focar na venda, tá? Eu não vou focar na venda nessa segunda pergunta aqui. Por quê? Porque a venda, pessoal, ela é baseada em relacionamento, conexão, tá? Então, se não tem laço afetivo ali, se você não cria laço afetivo com seu cliente, a probabilidade dele largar você, dele soltar você, dele te ignorar é muito grande. Agora, quando você cria um laço afetivo com a pessoa, ela começa a adquirir uma emoção por você, um sentimento por você. Então, fica mais difícil da pessoa te tratar mal, da pessoa te ignorar, da pessoa achar você um mala, da pessoa achar você uma chata. Fica mais difícil, porque agora tem uma conexão emocional. Eu vou te ajudar a estabelecer essa conexão emocional com o cliente na segunda pergunta que você vai fazer para ela. Então, essa pergunta aqui, ela tem que ser uma pergunta com o objetivo de estabelecer conexão. Então, você vai perguntar para a pessoa, você vem sempre aqui? Então a pessoa vai te falar, eu costumo vir aqui e tal, não sei o quê. Se a pessoa estiver numa fila, você vai falar assim para ela, nossa, mas a fila hoje tá demorando, hein? Aí a pessoa, realmente, né, a fila e tal. E tudo que a pessoa falar, você concorda com ela. Porque agora ela vai perceber que ela não tá mais sozinha, que aquela dor já não é dela, é compartilhada com você. E ela não te tem mais como inimiga, ela passa a ter você como uma amiga dela, como uma pessoa que entende ela, olha só, que vive no mesmo mundo que ela. Então, de pessoa indesejada, de pessoa desconhecida, você passa a ser alguém íntimo e do lado que luta pela mesma causa que ela. Aí já acabou a possibilidade dela te rejeitar. Já acabou a possibilidade dela tratar você mal, porque ela não te vê mais como inimigo, ela te vê como uma pessoa próxima dela. Então, segunda pergunta, tem que estabelecer conexão com essa pessoa. Você tem que trazer um assunto, né, que esteja a ver com o contexto que vocês estão ali, traga um assunto que tenha a ver com o contexto e se solidariza com ela, se coloca à disposição de ficar do lado dela. A partir daí, você vai para a terceira pergunta. Na terceira pergunta, tá, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai destacar o problema. Na terceira pergunta, nós vamos destacar o problema. O que o cliente, o que você está levando para o cliente? Você está vendendo para o cliente esse pincel, tá? Qual que é o problema de não ter esse pincel? Qual que é o problema de não ter esse pincel? Aí você vai ter que falar para ele aqui, olha, você sabia que a maioria dos professores hoje que não usam esse pincel, eles não passam credibilidade quando eles estão dando aula, e muitas vezes esses pincéis normais acabam deixando eles na mão, só dá para dar uma aula e depois não consegue mais utilizar aquele mesmo pincel, porque
porque a tinta já se esgotou, porque eles não têm uma durabilidade. Aí você tem que falar do problema, tá? Você está destacando o problema, está trazendo o problema aqui para ele nesse exato momento, beleza? E aí, você, depois que destacou aqui o problema, aqui eu vou botar, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Aí você vai para um quarto passo, tá? Para fazer o cliente dizer sim, que esse aqui é fazer um elogio para provocar o efeito de manada. O efeito de manada. Você vai falar para o teu cliente assim, ó, ainda baseado no produto que você está vendendo para ele. O senhor sabia que esse pincel aqui, ó, a grande maioria das pessoas que usam esse pincel aqui são professores, até já vendi para advogados, doutores, pessoas que utilizam com muita frequência esse meu pincel aqui. Aliás, eu estou olhando muito bem para você, deixa eu perguntar, o senhor é advogado? Ó, embora que a pessoa não seja advogado, mas ela está ali na sua frente. Quando você fala assim, o senhor é advogado? A pessoa vai achar que você confundiu ela com advogado. Olha que interessante. A pessoa, talvez ela é um trabalhador braçal, mas ela está bem vestida. Aí você fala isso, ela, poxa, você me achou eu parecido com um advogado, você me achou eu parecido com um juiz, você me achou parecido com um empresário, você me achou parecido com um político, você me... Depende, né, também da comparação, mas eu acho que político não vai ser legal. Mas dependendo do contexto ali, né? De repente, se a pessoa é aquela pessoa mais dada, aquela pessoa que fala com todo mundo, alegre, toda hora tá ali conversando com você e ela tá, oi, não sei o quê. Aí você é político? Aí a pessoa, não, por quê? Porque não, toda hora você tá dando alô, tá falando com as pessoas, aí beleza, né? Você tem que tá ligado nisso aí. Mas o detalhe é o seguinte, que essa quarta pergunta aqui, ela traz um efeito bem legal, por quê? Porque ela dá aquela massageada no ego. Ela faz com que a pessoa se sinta bem com você. Ela começa a te achar uma pessoa interessante, ao invés de te achar um cara interessado ou uma vendedora interessada. Beleza? Você está conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio aí, galera? Então você provocou aqui o efeito manada, e aqui, por último, o quinto passo aqui, ó, o quinto passo é você resolver o problema. Como que você vai resolver o problema? Aqui você vai falar de forma de pagamento, mas primeiro, antes de falar da forma de pagamento, você vai falar por que o seu pincel é bom. Olha, o meu pincel, ele tem uma tinta diferenciada. É um produto de altíssima garantia. Esse pincel aqui ele tem uma durabilidade maior que os demais, por ele ser um pouco mais robusto, a pegada dele é mais firme, com isso te proporciona uma caligrafia melhor, faz com que você consiga se destacar e se sentir mais seguro quando você estiver dando a sua aula usando um pincel desse daqui. Então você vai mostrar como que o pincel resolve o problema do cliente. E aqui é a parte que você fala para ele. Fica melhor para o senhor hoje levar no... Fica melhor para o senhor hoje pagar no Pix ou no cartão? Eu ia falar levar no Pix ou no cartão, né? Fica melhor para o senhor hoje pagar no Pix ou no cartão? Como que fica melhor para o senhor? Mais uma pergunta. E utilizando aqui dois caminhos. O caminho do Pix ou do caminho do cartão. Aqui é a parte de fechamento. Eu não posso perguntar para o cliente assim, e aí, o senhor vai levar? Porque eu não posso colocar dúvida na cabeça do cliente nessa parte tão fundamental da compra. E essa é uma parte de muita habilidade que você tem que treinar bastante. Enfim, mas aqui você... Por que eu disse que essa aula aqui é te ensinando a você levar o cliente a dizer sim? Porque aqui você não dá oportunidade para ele dizer não para você. Você dá oportunidade para ele responder sim. Por quê? Porque você está fazendo uma comunicação sequenciada hipnótica. E você está sabendo também aqui o que está por trás de cada pergunta que você faz. Vamos recapitular só para você entender e a gente fechar essa aula que foi incrível. Aliás, eu quero que você deixe aqui nos comentários como que essa aula te ajudou, tá? Não deixa de escrever, porque quando você não escreve, eu não sei se eu fui assertivo ou não. Eu quero que você coloque aqui se essa aula fez sentido para você, beleza? Ó, então aqui, ó,
você não fez o convite, você fez a pergunta estrategicamente para chamar a atenção da pessoa, certo? Para chamar a atenção dela, apresenta teu produto aqui. Na segunda pergunta, você estabelece uma conexão para gerar aqui laços afetivos, para evitar que ela te ignore, para evitar que ela desista da venda, tira um pouquinho ali o peso, né? E depois você vai destacar o problema, que é justamente para trazer a dor, para criar a necessidade dela de comprar o seu produto. E aí no quarto passo você faz aquele elogio para dar uma massageada no ego e mais uma vez reforçar essa cola afetiva que você está estabelecendo com esse cliente. E por último aqui, ó, você diz como que você resolve o problema dele, fala dos benefícios do seu produto, o que o seu produto vai fazer pela pessoa, e na sequência pergunta se, das duas opções, que é de fechamento, se ele vai pagar no Pix, ou se ele vai pagar no cartão, se ele vai parcelar. Então você faz essa pergunta para ele, e aqui ele já, se você tiver feito tudo certinho, ele já vai dizer, olha, eu vou querer no cartão, eu vou querer parcelar no Pix, beleza? E depois que ele fez todo esse processo, você tirou o pedido, aí você vai fazer a famosa venda do adicional, que é para poder elevar o seu ticket médio. Se você não quiser fazer isso, uma outra sugestão que eu dou para você é que você anote o número desse cliente para que você consiga manter um relacionamento com ele e, a partir disso, você fazer vendas repetidas para esse mesmo cliente. Porque uma coisa é você vender para o cliente a primeira vez. Outra coisa é você manter uma fidelidade com esse cliente, é manter um diálogo com esse cliente, um relacionamento, para que sempre que ele precise comprar alguma coisa que tenha a ver com o nicho de produtos que você trabalha, ele possa lembrar de você e te procurar para comprar os seus produtos. Então, pessoal, essa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Eu espero que você realmente tenha curtido, que você realmente tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, manda aqui para mim nos comentários também. Deixa aqui seus comentários, fala para mim, cara, essa aula foi boa, gostei demais, me ajudou muito, eu estava fazendo, mas não estava usando aquilo e tal, eu vou usar mais isso, e aí você vai ver que vai dar certo. E detalhe, você pode aplicar isso aqui já na próxima, amanhã, quando você for trabalhar, não sei que hora que você está vendo essa aula, mas você já vai poder aplicar isso aqui na prática, e você já vai ter um resultado efetivo, melhorando já os seus ganhos. E a nossa próxima aula será: use um ambiente para vender mais. Você vai entender o conceito de ambiente, como que você pode utilizá-lo para que você venda mais na sua loja e também para que você venda mais, se você não tem loja, você é vendedor, você vai utilizar isso para você mesmo, cara, para você vender mais. Na próxima aula, né, dessa semana que nós estamos tendo da arte de vender, tudo aqui para vocês. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro.